A última vez nós lemos sobre Hebreus 10. Eu comecei, mas eu não consegui terminar, né? Eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje também. Mas se eu não terminar hoje, eu termino hoje à noite de novo. Então, Hebreus 10, 1. Hebreus 10, a partir do versículo 1, eu vou ler. Se vocês acharam, Hebreus 10, 1, eu vou ler. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ter oferecido, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado? Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Nós lemos até aqui. Eu estou diante de vocês como um servo de Deus. E estou falando para vocês sobre esse segredo da redenção que temos por meio de Jesus Cristo. Por isso eu agradeço muito. Todos os 66 livros da Bíblia estão falando sobre Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo pode nos salvar dos nossos pecados na cruz. Somente Ele pode nos salvar. Por isso Deus, até antes da vinda de Jesus Cristo, Deus já havia mostrado a sombra da vinda de Jesus Cristo por meio dos mandamentos. Mas esses fatos, as pessoas que não conhecem exatamente, esse trabalho de lavar o pecado, as pessoas que não sabem exatamente, na verdade é Jesus Cristo quem tem que fazer isso. Mas há muitas pessoas que estão se esforçando para lavar os seus pecados. Eu me esforçar para lavar meu pecado, se eu pudesse lavar o meu pecado, então Jesus Cristo não precisaria ter vindo nessa terra. Porque todos nós somos seres humanos que cometemos pecado, pecadores que cometeram pecado. Qualquer coisa que faça, um pecador jamais pode lavar nem um pouquinho do seu pecado. Por isso Deus, desde o momento em que Deus criou esse mundo, desde o momento em que Ele criou Adão e Eva, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios, Deus já estava mostrando como Jesus Cristo ia morrer e como Ele ia lavar os nossos pecados. Por isso, uma das coisas que Jesus Cristo tem que fazer, que Deus tem que fazer, é que no começo, Deus, por meio de Moisés, deu 2 tábuas de 10 mandamentos. Eu já falei para vocês já sabem, né? Tem nos cânticos, está aparecendo no livro de Levítico. Não terás outros deuses diante de mim. Não é o primeiro mandamento? Por favor, todos repitam.
E o segundo qual que é? Qual é o segundo? Não sabem? Não farás para ti imagem de escultura. E o terceiro, não tamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 5, honra teu pai e tua mãe. Não é? E o 6, não matarás. 7, não adulterarás. 8, não furtarás. 9, não dirás falso testemunho, não é? E o 10, não cobiçarás. Então, ele deu esses 10 mandamentos. Deus dando esses 10 mandamentos, o Moisés recebeu essas 2 tábuas de pedra, e quando ele estava descendo do Monte Sinai, ele queria descer, e Deus falou, Moisés, espera um pouquinho. Por quê? Deus queria mostrar o tabernáculo que tem no céu, e ele mostrou por 40 dias. E Deus falou, conforme essa imagem do tabernáculo que você viu no céu, faz um na terra. E assim, lá no deserto, ele fez lá o tabernáculo, não de pedras e madeira, mas de tecido, né? Por isso que é como se fosse uma tenda. É a tenda da congregação. Tabernáculo, repitam comigo. Por que precisa do tabernáculo? Para as pessoas que cometem pecado, elas cometeram pecado. E porque o salário do pecado é a morte, tanto ovelhas como cabritos, tem que matar esses animais para poder ter o perdão do pecado. Por isso que precisava do tabernáculo. Então, para perdoar o pecado, o salário do pecado é qual? A morte. O pecado não é perdoado se você chora, se você ora, se você pede perdão. O salário do pecado é a morte. Então você tem que pagar o que o pecado pede para ele ser perdoado. Mas sabe o que é importante? Para lavar o nosso pecado, nós podemos morrer por eles? Não, porque nós já cometemos pecados. Se eu morrer, eu posso morrer pelo meu pecado, não pelo pecado do outro. Então tem que ser uma ovelha sem defeito. Então, assim pode ser perdoado o pecado. Então, no Antigo Testamento, quando tinha o salário do pecado, então aparece no livro de Levítico, né, sobre o sacrifício pelo pecado. Então, se uma pessoa do povo cometer pecado e for avisado sobre esse pecado, ele vai ter que trazer um animal sem defeito. E depois, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que fazer a imposição de mãos sobre a cabeça do sacrifício. Porque a Bíblia toda ela está ligada. Então, o sacrifício pelo pecado, por que tem que fazer a imposição de mão sobre ele? Eu não sabia no começo, né? Mas tem que fazer a imposição de mão, tem que fazer a imposição. Mas a Bíblia, lendo uma vez, 2 vezes, continuamente lendo a Bíblia, eu descobri por que tem que fazer a imposição. Em Levítico 16, 21. Levítico capítulo 16, versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode.
Vamos ler todos juntos Levítico 16, 21. 2, 3 e já. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Dá, até aqui. Então, no Antigo Testamento, quando era feito o sacrifício pelo pecado, o salário do pecado é a morte. Então, alguém tem que morrer por causa desse pecado. Então, a pessoa que cometeu o pecado não pode morrer pelo pecado do outro, porque ele mesmo é pecador, entendem? Então, tem que ser uma ovelha sem defeito, um cabrito sem defeito. Então, primeiramente, era feita a imposição de mãos sobre a cabeça da ovelha e do cabrito. Por que que faz? Olha de novo. Levítico 16, 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Entenderam? Entenderam? E aí, vamos entrar em Levítico 4. Levítico capítulo 4 está escrito como? Levítico 4, 27. Quando a gente vê em Levítico 4, 27, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Versículo 29. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. E porá a mão sobre a cabeça da oferta. O que quer dizer isso? Que eu estou passando o meu pecado para o cabrito. Então, se você está com pressa e não coloca a mão sobre o cabrito e mata o cabrito antes, então esse cabrito morreu sem motivo. Por quê? Não tinha pecado. Então, quando você faz sacrifício pelo pecado, você tem que impor as suas mãos sobre o animal, entenderam? Então, Levítico 4, por que tem que fazer, por que tem que pôr as mãos, por que tem que pôr a mão? Você não sabe disso, você não consegue entender. Mas a Bíblia, ela não está um versículo ligado no outro, mas você tem que ler ela e depois de um tempo aparece. Então, por isso você tem que ler a Bíblia continuamente. Então, quando a gente vê Levítico capítulo 4, capítulo 16, versículo 21, está escrito o quê? Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Então, quando impõe as mãos, é que os pecados passam, entenderam? Sim. Então, até agora há pouco eu era pecador. E agora, quem é pecador? Agora é a ovelha ou o cabrito. Eles que se tornaram pecadores, entenderam? Não é pecador, mas é a ovelha com pecado, cabrito com pecado, entenderam? Então, essa ovelha, esse cabrito, quando eles morrem, eles vão receber o salário do pecado e vão acabar com o salário do pecado. Então, Levítico 4, 29, de novo. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então aqui está falando, imolar é o quê? Não é segurar, é você matar. Né? Imolar é matar, não é segurar ele. Versículo 30. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Por que tem que colocar o sangue nos chifres do altar? Se você olhar só aqui, você não consegue entender.
Por isso, a mesma Bíblia você tem que ler 1, 2, 10, 20, 30 vezes, porque aí tudo se conecta. A Bíblia, essa palavra está conectada onde? Jeremias capítulo 17, versículo 1. Jeremias 17, 1, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e já. O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Olhem aqui. Vamos supor que seja um vendedor de relógio. Então, eu tenho uma indústria de relógio, eu fiz uns 10 mil relógios e uma pessoa aqui da frente veio comprar. Ah, o senhor veio comprar um relógio? Ah, quantos o senhor quer comprar? Ah, hoje eu vou comprar só 500 relógios. Né, porque ele é um vendedor de relógio também. Ah, pode. E aí eu recebi o dinheiro do relógio. Ah, muito obrigado, até logo. E no dia seguinte ele veio comprar de novo. Ah, já vendeu todos 500? Sim, já recebi lucro, tudo. Quantos o senhor quer comprar hoje? Mais 500. E ele comprou mais 500. E ele pagou. E ele, e o que é aquilo? Ah, é um novo estilo. Ah, eu quero comprar aquele também. Ah, mas eu não trouxe o dinheiro, o que eu faço? Quantos você quer comprar? 100. Tá, então eu vou deixar fiado aqui. Então eu vou deixar fiado, né? E porque eu não lembro de tudo, eu tenho que escrever, fulano de tal, ele vai pagar 100 relógios. É ou não é? Mas vamos supor, eu preciso de 2 recibos. A pessoa que está levando precisa de um recibo, um comprovante, e a pessoa que vai receber depois também precisa de um reprovante, não é? E depois, quando recebe o dinheiro, risca aqui que foi pago e rasga ali também que foi pago, não é? Antigamente, quando eu estava em Tejon, tinha uma loja de carvão. Aí, tinha uma lousa que estava escrito, casa tal está vendendo tanto. Aí, quando paga, então apaga, não é verdade? Então, Jeremias 17, 1 está escrito, o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado nas tábuas do seu coração e nas pontas dos seus altares. Quando eu cometo pecado, então eu me lembro de todos os meus pecados. Mas Deus, isso está na tábua do meu coração, mas Deus, Ele escreveu nos pontas dos chifres do altar, ou seja, ali no chifre do altar está escrito ali, né? Ah, o Goksu, ele cometeu tal pecado em tal dia. Deus escreveu o fiado dele, ele escreve nos chifres do altar, e a gente escreve aonde? Na tábua do nosso coração. Entenderam? Então, para pagar pelo sacrifício do pecado, quando você faz a imposição de mão, então você passa o seu pecado para o animal. Então, o animal que se torna pecador, não é? Porque o pecado foi para ele. E quando o animal morre, o nosso pecado é perdoado, entenderam? O que é perdoado? Então, quando é perdoado, então, assim como quando você paga aquilo que você estava devendo, você já não deve mais. Assim também, quando a gente paga o pecado, é assim. Então, aqui em Levítico, capítulo 4, versículo 30. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Então, o sacerdote com o dedo, por que ele está colocando sangue nos chifres do altar? Porque ele está pagando o pecado. Amém? Isso é o sacrifício pelo pecado. Então, vocês cometeram pecado. Como esse pecado pode ser perdoado? Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, ele veio para essa terra, não é? O que Jesus Cristo veio fazer? Perdoar o nosso pecado. Então, Jesus Cristo, para perdoar o nosso pecado, primeiramente, ele já que recebeu o nosso pecado. E naquele tempo, onde que ele foi? No Rio Jordão. E ele lá no Rio Jordão, o João Batista estava gritando, né? Ó, filhos de víbora, arrependei-vos do vosso pecado, porque está próximo o vosso tempo.
Então, você não pode chamar de filho da vaca, filho do boi, né? Mas a Bíblia falou filhos de víbora. Ou seja, seus filhotes de víbora. Não é exato isso? Arrependei-vos, ó vós, filhos de víbora. O João Batista estava muito bravo. A minha esposa falou que quando eu fico bravo, meus olhos pegam fogo e ela morre de medo, ela falou. Às vezes, meus olhos pegam fogo quando eu olho para minha esposa. Mas a minha esposa fala que está com medo, mas na verdade não tem medo nenhum. Ela é incrível. Uma pessoa tão preciosa assim nesse mundo. Ela é tão preciosa, mas ela é muito preciosa. A gente está vivendo 45, 46, 47 anos, mas ficando velho, a minha esposa é tão preciosa. Um dia minha esposa falou que estava doente, e eu pensei, ai, se ela morrer, meu Deus, não, por favor, você tem que viver. Ultimamente, nossa, eu estou engatinhando na frente dela. Eu tô fazendo tanta coisa por ela. Desculpa, estava falando da filha do boi, né? Não, e João Batista estava falando, ó, filhos de víbora. E quando ele falou que tinha que se arrepender, ele estava dando o batismo de arrependimento, né? Colocando a mão. E aí, muitos judeus estavam recebendo esse batismo no Rio Jordão, mas aí um dia, Jesus Cristo veio. Jesus Cristo falou para João Batista, para ele batizá-lo. João Batista se assustou. Senhor, por que o Senhor quer ser batizado por mim? Eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. O Senhor não tem que ser batizado por mim. João Batista queria impedi-lo. Mas Jesus falou o que para João Batista? Permitir agora para que seja feita toda a vontade de Deus. Para que seja realizada toda a justiça de Deus. A justiça de Deus? Justiça de Deus? Como assim? Receber batismo é para se cumprir a justiça de Deus? João Batista não conseguia entender. Como assim cumprir toda a justiça de Deus? Então, para se cumprir a justiça de Deus, todo pecado tem que ser perdoado, não é? Então, para perdoar todos os pecados, tem que fazer o quê? A imposição de mãos sobre o animal, não é? E aí, João Batista, ele impôs a mão sobre Jesus ou Jesus impôs a mão sobre João Batista? Foi João Batista que impôs a mão sobre Jesus. Porque Jesus não cometeu pecado nenhum, ele não precisava receber esse batismo. Então, por isso João Batista perguntou, por que você veio até mim? Mas Jesus falou o quê? Permitir agora para se cumprir toda a justiça de Deus. Para que seja cumprida toda a justiça de Deus, quer dizer o quê? É quando todos os pecados são perdoados, certo? Certo? Então, para cumprir toda a justiça de Deus, por que tem que receber o batismo? Porque quando tem o sacrifício pelo pecado, tem que orar com a cabeça sobre a mão do cabrito, da ovelha, para poder passar o pecado. Então, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Por isso, João Batista impôs suas mãos sobre Jesus Cristo e, naquele momento, a pomba do céu desceu do céu e falou, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então, Jesus Cristo foi batizado e recebeu o pecado do mundo. E no dia seguinte, Jesus Cristo apareceu na frente de João Batista. Depois do batismo, o que João Batista falou para Jesus Cristo? Eis o Cordeiro, o quê? Vocês sabem muito bem a Bíblia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando que o pecado passou para Jesus?
quando ele foi batizado por João Batista. Então, João Batista, ele era um sumo sacerdote. E ele era como representante de toda a humanidade para passar todo o nosso pecado para Jesus Cristo. Amém? Por isso, quando a gente vê na Bíblia, o pecado não está em nós, o pecado passou para Jesus Cristo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Quando a gente lê a Bíblia, exatamente, o pecado está em nós ou passou para Jesus Cristo? Vocês ainda têm pecado ou não têm? Todos os nossos pecados passaram para Jesus ou não? Então, se os seus pecados não conseguiram passar para Jesus Cristo, então Jesus Cristo não pode morrer pelo nosso pecado, não é? Então, esse processo mostra exatamente tudo isso. E por toda a humanidade, entenderam? Então, na Páscoa, um cordeiro era para uma família. Abel, aquele cordeirinho que ele matou era por ele. Na Páscoa era por uma família. O sacrifício do povo de Israel era por um povo. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, ele morreu por toda a humanidade. Amém? Amém. E naquele tempo, embora vocês ainda não tivessem nascido, vocês nem haviam sonhado em nascer. Há 2000 anos, não é? Mas Jesus Cristo já sabia que a gente ia vir nessa terra. Então, Jesus Cristo já sabia que a gente ia vir nessa terra. Desculpa, ultimamente eu tenho que aprender coreano novamente porque eu estou já envelhecendo. Então, Jesus Cristo já sabendo que a gente ia vir nessa terra, e ele passou todo o nosso pecado, ele já morreu por todos os nossos pecados. E Jesus Cristo morrendo na cruz, ele falou, está consumado. Ele lá naquele momento, ele pagou por todos os nossos pecados eternamente. E esse sangue, se for passado nos chifres do altar dessa terra, porque aqui nessa terra o tempo passa ou não passa? Sempre passa, não passa? Ainda não existe nenhuma máquina que possa segurar o tempo. Antigamente, eu também era muito jovem, era bonito, mas agora eu estou velhinho, cabelo branco, enrugado, cheio de pé de galinha, estou bem velhinho. Então, quando você está envelhecendo, tem que envelhecer logo para morrer feio e enrugado, né? Porque se você morrer bonitinho, é triste, né? Então tem que morrer enrugado, com cabelo branco, para todo mundo falar, vai logo, para deixar as pessoas menos chateadas. Mas a Bíblia, por esse método, ele fez o sacrifício dessa forma para ter os pecados lavados. Pessoal, as pessoas do mundo não gostam de envelhecer, não é? Antigamente tinha um poema. Por uma mão você segura o espinho, na outra mão você segura o martelo. E o caminho para envelhecer, você coloca o espinho e aí o caminho do inimigo você vai fechando com o martelo, né? Mas o caminho do envelhecimento veio escorregando para mim bem rápido. Sem saber, eu envelheci assim, né? Nossa, olha, um cabelo branco 2, 3, e sem se perceber, virei assim. O meu pai, ele tinha muito cabelo branco. O cabelo dele era bem branquinho. Mas
A família da minha esposa é bem cabelo preto ainda, né? Eu não sei se ela tinge ou não, mas o cabelo dela é preto, né, ainda. Mas eu puxei meu pai e tenho um cabelo bem branquinho. Mas o meu filho, ele puxou a mãe e ele não tem cabelo branco, né? Mas a minha filha, ela tem bastante cabelo branco porque puxou a mim. E isso a gente chama de genética. Isso é genética, né? É hereditário. Então, o Antigo Testamento, quando você pega um animal, faz a imposição de mão sobre ele, passa o pecado e morre, isso quer dizer o quê? Isso é a sombra da vinda de Jesus Cristo. Isso é a sombra de que Jesus Cristo vai vir e vai fazer isso, entenderam? Aquilo lavava o pecado, né? A ovelha lavava o pecado, mas não lavava eternamente, porque era uma oferta feita aqui nessa terra. Então, vamos supor, hoje eu cometi um pecado. Depois que eu cometi pecado, ai meu Deus, eu cometi pecado, e agora? E aí, conversando com a minha esposa, ai querida, me empresta só $100.000. Ai, por quê? Ai, eu cometi muito pecado. O quê? Você cometeu tanto pecado, você tem que gastar $100.000? Ai, desculpa, querida. E aí, eu pegava um animal e matava e lavavam aquele meu pecado. E com esse sangue, passava nos chifres do altar. Sabe por quê, né? Passar nos chifres do altar, né? Vocês têm que saber exatamente. Um pastor faz o quê? O pastor não cava, o pastor não lavra, nem comercia e nem trabalha numa fábrica. O pastor todo dia tem que ficar pesquisando a Bíblia, é assim que lava o pecado, é assim que a gente ganha a fé, é assim que a gente pode ficar cheio do Espírito Santo. Então é isso que o pastor tem que falar, não é? Por isso, o pastor tem que ler a Bíblia, entenderam? Uma vez, 2 vezes, lê 30 vezes, 40, 50. Se continuamente ler, no começo aquilo que você não conseguia enxergar, você começa a enxergar e começa a ligar uma coisa com a outra. Um dia eu estava vendo a Bíblia, Abraão, ele mandou o seu filho, o seu servo mais velho, para achar uma esposa para o seu filho. E aí o servo foi para a Mesopotâmia, estava esperando no poço e encontrou a Rebeca e ele se casou com a Rebeca, o Isaac. E aí o Jacó estava fugindo do seu irmão e ele foi para Padarã e encontrou a Raquel. Moisés, ele estava fugindo de Faraó, porque ele matou um egípcio, e aí ele estava em Midian e encontrou a Zípora e se casou com ela. Jesus Cristo se encontrou com a mulher samaritana no poço e ela recebeu salvação. E espiritualmente ela era noiva de Jesus Cristo, não é? Então no começo eu li, tá, então o poço representa a noiva. Entenderam? Aí depois a gente viu, não deixa o poço de água sair de fora da cidade, ou seja, não deixa a sua esposa sair dali, né, de casa, né? E aí, no começo eu não sabia por que tinha que passar o sangue nos chifres do altar. Ou seja, é assim que lava o pecado para os olhos de Deus, né? Mas porque aqui nesses chifres do altar, aqui dessa terra, passa o tempo. Porque o tempo passa assim, então, o pecado foi perdoado, não é? Porque o animal morreu, mas passou 1 ano, 2 anos, 3, 10 anos. Aquele sacrifício pelo pecado que eu tinha oferecido ficou no passado, não é? Então, aquela morte que estava no passado não pode lavar o meu pecado do presente. Por isso tem que pegar de novo uma ovelha. Então, Jesus Cristo, ele morreu nessa terra para lavar os nossos pecados. Se tivesse sido derramado aqui nessa terra, cada vez que a gente comete pecado, Jesus Cristo tem que derramar o seu sangue. Então, ele tem que morrer 1, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de vezes. Mesmo que ele morra tudo isso, ele não vai conseguir lavar todos os nossos pecados. Por isso ele fez o quê lá no céu? Lá no céu não tem pecado. E o que não tem no pecado, o que não tem no céu, passa o tempo. Não tem tempo cronológico. Por isso,
naquele mundo eterno. Por isso a gente chama esse mundo eterno. Então, se não passa o tempo, então a pessoa não envelhece. Se não passa o tempo, a pessoa não morre. Então, eternamente, a gente vai poder viver naquele mundo. A gente espera por isso. E Jesus derramou o seu sangue nesse mundo eterno. Amém? Então, nesse mundo cronológico, quando a gente mata uma ovelha para lavar esse pecado foi lavado nesse momento. Mas com o passar do tempo, esse perdão do pecado ficou para o passado. Então, se passar um dia, então virou ontem. E se passar um mês, foi mês passado. E se passar um ano, foi ano passado. Então, o pecado que eu lavei, que eu sacrifiquei para o ano passado, não tem como lavar o pecado desse ano, de agora. Entenderam? Por isso, Jesus Cristo fez o quê? Pelo nosso pecado. Ele não derramou o seu sangue no tabernáculo dessa terra. Ele derramou o seu sangue lá no tabernáculo do céu. E é isso que está escrito em Hebreus 10, 11 e 12. Aqui em Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, sendo obtida eterna redenção. Então, aqui nessa terra, a cada momento tem que lavar o pecado. Quando comete pecado, tem que lavar o pecado. Comete pecado, tem que lavar o pecado. Mas porque no céu não passa o tempo, aquele sangue que ele derramou no céu é eterno. Porque sempre está naquele mesmo lugar, passando 1000 anos, passando 10 mil anos, passando 1 milhão de anos. O nosso pecado está perdoado eternamente no céu e não falta nada para nosso pecado ser perdoado. É perfeito. Por isso, está escrito como? Não por meio, por favor, repita comigo. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, tem pessoas que não entendem da Bíblia e dizem: eu sou pecador. Eu sou pecador. Então, Jesus não lavou seu pecado? Lavei. Ele lavou. Mas, então, você comete pecado ou não comete? Cometo. Então, você é pecador ou não é? Sou. Então está escrito na Bíblia, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Eu tenho vontade de descer e dançar com vocês, sabe por quê? Porque meu pecado foi lavado eternamente. Isso é bom ou não é? Ele foi lavado eternamente. Então lavar o pecado não é pelo nosso esforço, arrependimento, não é desse jeito que lavamos pecados. O salário do pecado é a morte. Por isso, naquele momento em que Jesus Cristo foi morto, quando naquele momento o sangue foi passado nos chifres do altar, todos os nossos pecados foram lavados. Por isso, nós nos esforçarmos para pedir para o pecado ser lavado, ou se arrepender, isso não adianta para nada. A única coisa que podemos ter para ter o nosso pecado lavado é crer no que Jesus Cristo fez. Amém? Amém. Vocês creem que seus pecados foram lavados? Sim. E quando eu creio nisso, o meu coração e o de Jesus se tornam um. Entenderam? Sim. Então vocês agora, eu lavei, eu tive o meu pecado lavado, mas eu sinto que meu pecado não foi lavado. Vocês não pensam assim às vezes? Tá, a Bíblia diz que meu pecado foi lavado, mas eu acho que eu sou pecador. Você pode ter esse tipo de pensamento, não é? Isso não se torna problema. Por quê? Porque isso é só meu pensamento. Mas o exato é que meu pecado foi perdoado. Por quê? A Bíblia diz que meu pecado foi perdoado. Então, para lavar os nossos pecados, não somos nós que temos que fazer algo. Mas é somente crer no que Jesus Cristo fez para lavar nossos pecados. Acreditam nisso? Sim. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, pelo sacrifício do pecado, Deus não fez assim de qualquer forma. Ele fez exatamente, perfeitamente, sem defeito.
Ele lavou limpidamente. Mas quem não sabe exatamente a Bíblia, eu sou pecador. Deus deve ficar com dor no coração. Se você dizer que é pecador, a morte de Cristo na cruz se torna em vão. Entenderam? Se vocês dizerem que são pecadores, quer dizer que a cruz de Jesus Cristo foi um fracasso. Você dizer que é pecador não é humildade, é você estar desprezando, negando, rejeitando a cruz de Cristo. Entenderam? Isso é pecado. Vocês creem nisso? No dia 7 de outubro de 1962. Antes disso eu também frequentava a igreja, mas naquele dia foi que eu descobri o perdão do pecado. Naquele dia, desde aquele dia, qualquer coisa que eu faço, Deus está comigo. Antes, por mais que eu lesse a Bíblia, eu não entendia. Mas naquele dia que eu fiz, no meu pensamento eu sou pecador, porque eu cometi pecado, entenderam? Eu pensava que era pecador, no meu pensamento eu era pecador. Tá, no meu pensamento eu era pecador, mas o que diz a Bíblia? Que eu sou justo, entenderam? A Bíblia diz que eu sou justo, que eu fui lavado. Está escrito em inúmeras partes da Bíblia que meu pecado foi lavado. Vamos procurar um versículo só? Isaías 44, versículo 22. Vamos ler todos juntos. Procurem, anotem no caderno e depois procurem, tá? Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já! Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Ele está falando que ele desfez. O que quer dizer isso? Ele desfaz, quer dizer, o que já estava feito, ele desfez. Ele desfez. Porque aquele pecado que estava escrito nos chifres da tábua do altar, pelo sangue do cordeiro, ele desfez os pecados. Porque ele desfez esses pecados, essas transgressões. Quando vocês forem para o céu, onde quer que vocês vão para o céu, não vai ter nenhum pecado seu escrito. Mas Deus, porque Ele é inteligente, Ele se lembra do nosso pecado, né? Não. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Para de ficar lembrando Deus dos seus pecados se Ele nem se lembra mais. Sabe por que Ele não se lembra? Porque já foi lavado. Então Ele não se lembra mais. Entenderam? Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Diz o Senhor, volta-te para mim, porque eu te remi. De nenhuma forma me lembrarei dos seus pecados e iniquidades para sempre. Então Deus falou que não se lembra, então mas Ele vai se lembrar, né? Não, se Deus falou que Ele não vai se lembrar, Ele não vai se lembrar. Se Deus se lembrar, Ele é mentiroso. Deus não mente, não é? Deus se lembra do nosso pecado ou não? Não se lembra. Por isso que nós podemos ir para diante de Deus com intrepidez. Não precisam ter vergonha, tá? Mas, ai Deus, eu sou pecador. Ai meu Deus, esse homem só me dá dor de cabeça. Só dá dor de cabeça, né? Porque ele já lavou tudo, o pecado, e fica falando que é pecador. A pessoa que mais perturba Deus é esse tipo de pessoa, entenderam? Hoje em dia, as igrejas, tem algumas igrejas que, muitas antigamente, que me chamavam de herege, mas hoje em dia eu acho que elas estão bem calminhas, né? Por que me chamam de herege? Porque eu falo que os pecados foram lavados, que a gente é justo.
A gente, nossa, como assim? A gente diz que é justo porque nossos pecados foram lavados. Por que a gente é herege? Se a Bíblia está falando isso, se a Bíblia está falando que eu sou justo, então eu digo que eu sou justo. Deus está falando que eu sou justo. Deus falou que a gente é justo ou não é? Inúmeras vezes. Em Romanos 3, 24, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados, entenderam? Sendo justificados. Quem é pecador, levanta a mão. Não tem ninguém? Não cometeu pecado? Para de mentir. Amém. Aleluia. É assim que a gente pode ir para o céu, crendo em Jesus. Se Jesus diz que a gente é justo, então a gente é justo. Mas se Jesus fala que a gente é justo, a gente fala, não, eu sou pecador. Isso aí é coisa contra Deus. O mundo está o contrário de Deus. Mas o que acontece? Quem diz que não tem pecado, que é justo, que é pecador, que é herege. Eu estou conhecendo a Bíblia tudo de ponta cabeça. A Bíblia que eu conheço é que Jesus Cristo lavou meus pecados mais brancos do que a neve. Em 1 Coríntios capítulo 6 está escrito, versículo 11, né? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus está falando que nós fomos lavados, justificados e santificados. Por isso nós fomos santificados, lavados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus fala que nós somos justos, nós não somos justos? Se Deus fala que nós somos santos, nós não somos santos? Tem um irmão que falou assim, que depois que casou, ele ficou 2 anos sem beber. E depois de casado, depois de 22 anos, por 22 anos ele bebeu. Ainda mais a pinga coreana. A pinga coreana se toma em copinhos desse tamanho, soju, né? Eu tomei uma vez, um pouquinho, né? A gente foi para a praia de Gwangbuk e as pessoas colocaram umas coisas na caixa de isopor. E eles colocaram nos copinhos e falaram para todo mundo levar. E como era de graça, eu peguei também. E aí, meus netos estavam com sede, eu dei para eles beberem. Aí eles, vô, isso aqui tem um gosto estranho. Por quê? Aí eu experimentei. Aí a esposa do pastor, a esposa do pastor estava do lado e falou, sogro, isso é soju. Não, como vamos distribuir assim aqui na praia? Aí eu, nossa, é a primeira vez que eu experimento isso. E a minha nora, a sobrinha nora, falou assim, não, sogro, isso daqui é uma pinga. Quando meu pai era pequeno, quando eu era pequeno, meu pai bebia soju e eu tomava uns golinhos também, né? Também. É um copinho maior do que o glóbulo dos olhos, né? Um pouquinho maior. E é ali que a gente toma a bebida. E depois eu descobri que era o soju que a gente estava bebendo ali. E naquele tempo eu parei de beber. E eu tô confessando diante de vocês, tá? Quando meu pai estava vivo, quando eu penso, ele não queria receber salvação. 3 dias antes dele falecer, ele recebeu a salvação. Eu não consigo contar toda a história hoje. E meu pai faleceu. Eu fiquei tão agradecido. O meu irmão mais velho estava no Japão, e escutando que meu pai estava para falecer, ele comprou uma passagem, mas não pôde vir porque não tinha mais lugar no avião, e aí ele veio de navio. E assim que ele desceu no porto, era meia-noite.
E somente às 8 horas é que abria a imigração, que todo mundo podia descer do navio, né? E ele falou que queria pular do navio para vir nadando. Mas aí 8 horas da manhã ele veio para minha casa e andando 2 horas de carro até a minha casa. Então era 11 horas da manhã. E meu pai havia falecido 7 horas da manhã. O meu irmão, ele era mais velho, então ele respeitava muito meu pai. E como eu era o segundo, então o segundo filho normalmente é sempre torto, né? Eu não sei se vocês também são assim. Então eu sempre dava dor de cabeça para o meu pai, dava problemas. Mas o meu irmão mais velho, ele ficou tão triste com a morte do meu pai. Ai, onde é que existe um filho tão mau como eu não consegui nem ver o meu pai falecer. E eu sou um bom filho. No dia que meu pai faleceu, na noite anterior, veio um monte de gente, e aí eu estava com ele encontrou as pessoas, né? E aí depois eu fui lá para a montanha de trás de casa. E meu pai, quando ele tinha falecido, né, todo mundo tinha ido embora e eu fui para a montanha ali atrás. E era noite, e aí o céu estava cheio de estrela. E eu estava com aquela roupa de luto, né? E eu agradeci tanto a Deus. Deus, agora eu vou pregar o evangelho à vontade. Por quê? Antes, eu tinha que pensamento, eu nem consegui pregar para os meus pais e vou ficar pregando para quem? Mas eu agradeci muito a salvação do meu pai. O meu pai, ele não viveu só na minha casa, os meus irmãos também cuidaram dele. O meu tio, ele tinha um grande negócio no Japão. E meu irmão mais velho queria construir uma casa com ele lá no Japão. E aí, meu irmão queria construir essa casa no Japão. E aí ele não tinha dinheiro e pediu para o meu tio. E meu tio falou, não vou te ajudar. E meu tio falou, eu não, friamente ele falou, não posso te ajudar, mas se você vier na minha casa e trabalhar, como você é meu sobrinho, eu posso te dar comida e posso deixar você dormir aqui. Naquele tempo, o salário do Japão era 10 vezes maior do que da Coreia. Então, se por dia aqui recebia 10, lá recebia 1.000. Então, trabalhando alguns dias, ele recebeu um grande salário. E quando ele calculou, ele pensou. Ele falou para mim, né, meu irmão, olha, enquanto eu estive no Japão, quando eu estiver no Japão, você pode cuidar do nosso pai? Ah, sim, claro. Qual é o problema de um filho cuidar do pai? Às vezes, tem alguns pastores que ficam cuidando dos seus pais, né? Por que fica espiando? Está escrito, né? Honra teu pai e tua mãe, não é? E o meu pai estava na minha casa. E estava no segundo andar da minha casa e meu pai gostava de beber. E a minha esposa escondia o Macaulay, né, uma bebida alcoólica de arroz, escondido na saia, porque não podia ir, escondia e entrava na igreja, né, porque estava no segundo andar. Fica comprando Macaulay para o sogro, a esposa de um pastor. Sim, mas... E o meu pai amava muito a minha esposa, né? E a minha esposa sempre perdia para o meu pai. Era bem interessante, né, os dois. O meu pai nunca acreditou em Jesus. Mas um dia, o meu pai me chamou. Pai Dansuk, você está aí fora? A minha filha se chama Unsuk. Ele sempre me chamava, né? Pai Dansuk, você está aí fora? E eu entrei ali. E meu pai estava deitado. E ele se levantou e vomitou sangue. E eu me assustei. Ele estava com úlcera. Hoje em dia tem tantos remédios bons para úlcera, né? Tem tanta coisa boa hoje em dia, mas antigamente ele não conseguiu tratar dessa úlcera. E aí ele ficou com sangue coagulado no estômago e aí ele vomitou. E eu chorei, a minha esposa chorou.
Eu, a minha esposa e meu pai, nós três estávamos naquele quarto e os três pensaram a mesma coisa. Isso daqui é o fim para o pai. O meu pai não falou nada. E a minha esposa limpou todo aquele sangue e aí colocou um cobertor novo para ele. E ele se deitou novamente. Pai, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Eu falei para o meu pai, pai, o meu irmão mais velho está no Japão. Se por acaso o senhor falecer, a gente vai querer escutar a tua voz. E quando a gente sentir saudade do Senhor, a gente vai querer escutar pelo menos a tua voz. Então eu preparei um gravador, pai. Se por acaso, pai, o Senhor quiser nos falar alguma coisa, então eu vou gravar e eu vou mostrar para o meu irmão mais velho. E depois que o Senhor falecer, cada vez que a gente se lembrar do Senhor, a gente vai ligar o gravador e a gente vai escutar a tua voz e a gente quer escutar o Senhor. E o meu pai falou, tá bom, muito bem, porque eu tenho uma vontade, eu tenho uma coisa para falar para vocês. E assim, por 60 minutos, ele gravou os dois lados da fita cassete. E por último, o pai falou, quando falecer, vocês me enterrem ali na montanha de trás de casa, junto com a mãe. Sim, pai. Então, a pessoa que vai trocar minha roupa é o senhor Kim, que está lá na cidade, na aldeia ao lado da minha. Porque eu cuidei dele desde criança. Ele não vai pensar que é sujo tocar no meu corpo. E assim ele acabou o pedido dele. E eu perguntei para o meu pai, pai, se o senhor falecer, sem deixar uma palavra sua para trás, eu vou fazer tudo que o senhor pediu. E eu vou enterrá-lo ao lado da mãe. O seu corpo a gente pode tratar assim, pai. Mas, pai, se o senhor falecer, para onde o senhor vai? E o meu pai, naquele momento, suspirou. E com uma voz trêmula, eu gostaria de ir para o céu. Mas já é tarde demais. Eu tenho que ter alguma coisa, algum poder para poder ir para o céu. Ele estava tão decepcionado. E naquele momento eu agradeci tanto. Porque a gente não vai para o céu por algum poder, alguma coisa, não é? Segundo, porque eu sou um pastor, eu já preguei o evangelho para inúmeras pessoas sobre o perdão do pecado. E tudo aquilo foi um treinamento para eu pregar para o meu pai. Imagina como bem eu poderia pregar naquele momento. Eu já preguei isso para centenas, milhares de pessoas. E aí, eu preparei o meu coração e por 2 horas eu falei para ele sobre o sacrifício eterno. E o meu pai falou, e ele falou, Deus, Jesus Cristo, muito obrigado. O Senhor, carregando o meu pecado, foi crucificado na cruz e assim lavou todos os meus pecados. Muito obrigado. Ele recebeu a salvação. E assim eu cuidei do meu pai e chamamos a ambulância e fomos para a terra do natal do meu pai. E de manhã, à noite ele dormiu, de manhã ele acordou e ele falou, pai Donsu, nossa, aquele caminho tão longo de ontem à noite para essa cidade. Eu dormi tão bem. Vocês poderiam cantar um louvor? Começou a sair coisas da boca do meu pai que eu jamais imaginei.
o meu pai agradecer a Deus. Ele nunca falou isso. Nossa, que gratificante. Vamos cantar um louvor. A gente cantou chorando. Cantamos. E depois, pai Dansu, sim. Então, meu pai, ele chamou tal, fulano de tal, os amigos dele. A gente saiu correndo. Senhor, boa tarde. O meu pai, ele está bem doente. Logo ele irá falecer. E ele quer que se encontrar com o senhor. Ah, é? E aí esses vovozinhos iam correndo. E eles sentaram tudo no quarto. E o meu pai falou: Eu crendo no Jesus que o meu segundo filho acredita, eu vou para o céu. Desde criança, nós crescemos juntos, brincamos juntos, e foi tudo muito divertido ficar com vocês. Eu vou primeiro e vou guardar um monte de lugar bom. E vocês acreditem no Jesus que o pai Dansuga acredita, e vamos novamente nos divertir no céu. Esse foi o método do meu pai pregar para os amigos dele. E depois ele faleceu. Eu agradeço muito a Deus. O meu irmão mais velho, eu sou um filho bom. E eu por dentro, eu sou um filho bom, eu sou um filho bom. Porque não existe um filho melhor que possa conduzir seu pai para o céu, não é? Quando a gente estava fazendo o funeral do meu pai, eu não fiquei nada triste. Deus salvou o meu pai, muito obrigado. Eu também me lembro até hoje. E naquele tempo, o funeral, fazia uma marmita, e nessa marmita tinha carne de porco. E eu gosto de comer, né? Eu comi toda a minha marmita. E eu falei para o meu irmão, come. Aí eu peguei outra marmita para comer, e meu irmão me olhou bem feio. Ele não falou nada, né? Mas, meu Deus, ele disse que é um pastor, o pai dele morreu e está falando que a carne de porco é gostosa. Nossa, estava escrito na testa dele. E ele me olhou bem torto. Por quê? O meu irmão era um filho mau e eu sou um filho bom. Eu não falei, né? Mas eu pensei. Muito obrigado, meu Deus. Eu preguei o evangelho, preguei para outras pessoas, mas eu pude pregar para o meu pai. E meu tio também recebeu o perdão do pecado lá no Japão, meus primos também. E o meu primo, ele está lá no Japão. Eu não sei se ele está lá na cidade de Saida, de Coca-Cola, sei lá onde ele está, mas ele está lá pregando também no Japão. A qualquer momento que eu morrer, eu quero ver também junto meu pai ressuscitar. Eu tenho essa esperança. Porque todas essas coisas são possíveis porque eu acredito piamente que Jesus Cristo lavou os meus pecados pelo seu sangue. Mas se eu tiver pecado, se eu morrer hoje eu vou para o inferno, eu roubei, eu menti, eu cometi vários pecados. Se eu tivesse pecado, sempre viveria com insegurança. Mas eu sempre posso ser feliz, alegre, por causa do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Cristo diz na Bíblia que lavou todos os nossos pecados mais brancos do que a neve. Agora, não creiam mais nos seus pensamentos. Não creiam no seu julgamento. Creiam somente na palavra que está escrita na Bíblia. Se Deus falou que nós somos justos, nós somos justos. Se Deus falou que nós somos santos, nós somos santos. E agora, faz 56 anos que eu recebi o perdão do pecado. No dia 7 de outubro de 1962, naquele dia, eu era a pessoa mais infeliz da Coreia. Eu era a pessoa mais miserável da Coreia. Eu era a pessoa mais coitada da Coreia. E desde aquele dia,
esse fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz pelos meus pecados, em Lucas capítulo 24, 47, está escrito o quê? E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O arrependimento para a remissão de pecados. Tem pessoas, hoje em dia muitas igrejas têm arrependimento, mas ainda resta o pecado. Não esse arrependimento, o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Para realizar essa vontade, é que foi enviado missionários para o mundo inteiro, e eles estão correndo no mundo inteiro, para falar que Jesus Cristo lavou todos os seus pecados. Creiam em seus corações que seus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo, porque esse é o trabalho de Jesus Cristo. Deus me ajuda e Ele trabalha através de mim. Através da IYF, muitos jovens são transformados. Escutando música do Coral Grácia, muitas pessoas são transformadas. Todos os anos nos Estados Unidos, já faz 7 anos que estão fazendo a apresentação da cantata. Essa vez também 130 mil cidadãos dos Estados Unidos participaram da cantata. E entre o segundo e terceiro ato é pregado o Evangelho. Como pelo sangue de Jesus Cristo nossos pecados foram lavados. Como foram lavados mais brancos do que a neve. Os cidadãos americanos, eles choram e ficam emocionados. E quando vão embora, nossa, essa música foi muito boa, mas melhor ainda foi a palavra. Desculpa, lá nos Estados Unidos não sou eu que prego, mas são os outros pastores lá dos Estados Unidos. Eu preguei só umas 2 vezes. Os americanos ficam muito felizes. Agora, eles nos ajudam. E eles convidam outros pastores. Essa vez, 3.000 pastores participaram. E quando a gente fala do perdão do pecado, eles ficam muito felizes e emocionados. Agora, pessoal, não vamos esconder o Jesus Cristo que lavou nossos pecados. Pelo contrário, vamos testemunhar o Jesus Cristo que morreu na cruz para lavar os nossos pecados. Amém? Amém. Se vocês fizerem esse trabalho, esse é o trabalho que mais agrada a Deus. Amém. E Deus vai lhes ajudar. Enquanto eu faço esse trabalho também, Deus está trabalhando no mundo inteiro. Muitos governos do mundo inteiro querem segurar as nossas mãos e querem trabalhar juntos. Muitos ministros, muitos funcionários dos políticos, eles querem trabalhar conosco. E Deus está abrindo os caminhos. Aqui é o ginásio SK. Quando vocês vieram com o coração de pecador. Mas quando vocês forem embora, que vocês vão embora com a fé de que Jesus Cristo já lavou seus pecados. O Senhor estará com vocês e que vocês testemunhem essa verdade. E eu acredito assim que o Senhor será glorificado nisso tudo. O restante eu vou continuar à noite. E depois que acabarmos, não vão embora com pressa. É um momento especial. Agora é 12:30. Podem conversar com a pessoa ao lado. Aquilo que você entendeu. E compartilhando a palavra, o Espírito Santo vai trabalhar mais forte dentro do seu coração. Você vai ficar com mais certeza da palavra e vivendo junto com Jesus Cristo. Daqui a pouco, não fique muito tempo nessa terra, mas daqui a pouco nós vamos nos encontrar novamente no céu. Que nenhum de vocês aqui presentes, que todos vocês aceitem e acreditem piamente que Jesus Cristo já lavou todos os seus pecados. Vamos orar? Santo Deus Pai, nós te agradecemos. Pelo método humano jamais podemos lavar pecados. Mas pelo sangue de Jesus Cristo, o Senhor já perdoou todos os nossos pecados eternamente. Muito obrigado, Senhor. Agora,
Pelo sangue de Jesus Cristo, nós acreditamos que fomos purificados, nós fomos justificados, santificados, e com o coração limpo, nós queremos estar junto com o Senhor pregando o Evangelho. O resto da nossa vida nós queremos depositar para o Senhor, que o Senhor possa abençoar. E que todas as pessoas que estão aqui presentes possam receber o perdão do pecado e que possamos nos encontrar no céu. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada.